Bem-vinda ou bem-vindo de volta e obrigada por estar aqui. Eu sou a Cassie e este é A Wicked World. A história que eu tenho para você hoje é sobre um garotinho que foi morto pelo próprio pai. Seu pai, com quem ele nem deveria estar para começo de conversa. Esta é a história de Oakley Headland. Oakley Headland nasceu em 18 de janeiro de 2023 no Warren General Hospital, em Moran, Pensilvânia, filho de sua mãe, Tasha Headland, e de seu pai, Tyler Prescott. Oakley era cheio de vida e alegria e adorava assistir ao antigo programa Os Gatões com seu bisavô todas as manhãs. Ele passava os dias andando de triciclo com os irmãos, nadando com as tias e brincando de caminhõezinhos com o irmão. Oakley era aventureiro, curioso e muito comunicativo para a sua pouca idade. No dia 17 de julho de 2025, a mãe de Oakley, Tasha, deixou-o com seu pai, um homem que ele nunca tinha conhecido antes. Tasha afirmou que queria que o filho tivesse vínculo com o pai. Mas Tyler já tinha passagens por assédio, dirigir sob influência, crimes ligados a drogas e negligência animal. Ele havia saído da prisão cerca de um mês antes. Em março de 2021, Tyler quase matou uma criança de 18 meses e impediu a mãe da criança de buscar atendimento médico imediato. Ele foi acusado de agressão e condenado a 20 a 40 meses em uma prisão estadual. Ele acabou cumprindo os 40 meses inteiros e, ao ser liberado, ficou em liberdade vigiada por 2 anos, mas claramente não foi devidamente monitorado, pois ainda era permitido que ele ficasse perto de crianças. Agora, após a prisão inicial de Tyler em 2021, ele pagou a fiança, então estava solto, andando livremente enquanto aguardava o julgamento, que só aconteceria em setembro de 2022. E durante esse tempo, ele engravidou Tasha de Oakley. Na época, Tyler estava sem teto, e, enquanto Oakley estava sob seus cuidados, pai e filho ficavam indo de casa em casa, ficando com familiares e amigos. Então, Tasha deixou seu filho com um homem que ele não conhecia e com quem claramente nunca deveria ter estado. Nas primeiras horas do dia 14 de agosto de 2025, o amigo de Tyler, com quem o pai e o filho estavam ficando, viu Tyler e Oakley juntos na cama. Mas ele percebeu que, enquanto Tyler estava desmaiado dormindo, Oakley estava roxo, frio e não respondia. Quase assim que essa descoberta foi feita, os socorristas foram chamados para a casa localizada na rua Sherman, em Bradford. Tyler atendeu a porta e levou os policiais até um quarto onde Oakley estava deitado de costas, com os braços ao lado do corpo, sem sinais visíveis de vida. O menino de 2 anos estava com hematomas por todo o corpo, com hematomas graves abaixo do umbigo até a virilha. Ele também tinha hematomas de têmpora a têmpora, atravessando a testa. Não havia uma única parte do corpo dele que não tivesse um hematoma, corte ou descoloração. Ele tinha hematomas dentro da orelha, no céu da boca, nas axilas, na parte interna das coxas e nos órgãos genitais. O menino de 2 anos foi levado rapidamente ao Bradford Regional Medical Center, mas já era tarde e ele foi declarado morto. Médicos descobriram um grande hematoma na cabeça do menino. Ele também tinha outras marcas visíveis na cabeça, acúmulo de sangue sob a pele ao redor dos lados da cabeça, lesões contundentes no corpo e uma aparente marca de mordida nas costas. Ainda mais horrorizante foi a fralda cheia de sangue coagulado que Oakley estava usando, além da descoberta de que ele tinha uma ferida aberta nos genitais e também trauma anal. Quando uma autópsia foi realizada posteriormente, foi constatado que Oakley tinha um total de 86 lesões distintas. Ele também tinha danos por falta de oxigênio no coração e no cérebro. A causa da morte do garotinho foi determinada como sendo uma combinação de múltiplos traumas contundentes e toxicidade por drogas, devido ao uso de cocaína e metanfetamina. A autópsia também revelou que o DNA do pai dele estava em sua região genital. Na mesma época em que Oakley foi levado ao hospital, seu pai, Tyler Lee Prescott, de 32 anos, foi preso. Ele foi acusado de várias agressões graves e de expor uma criança a perigo. Assim que a autópsia de Oakley foi concluída, ele também foi acusado de homicídio e estupro de uma criança, resultando em lesão corporal grave. Ele foi mantido preso com fiança fixada em $1 milhão.
Durante a audiência preliminar de Tyler, fotos do corpo de Oakley foram mostradas no tribunal, e sua mãe, Tasha, ficou tão abalada que precisou sair da sala. Tyler, por outro lado, parecia não demonstrar nenhuma emoção. O patologista forense que realizou a autópsia de Oakley iria testemunhar, e ele disse que a menina havia sido torturada. Em um momento, ele até foi perfurado com alguma coisa, seja uma unha ou um objeto pontiagudo. O garotinho sobreviveu por pelo menos 4 horas, durante as quais foi espancado até finalmente falecer. Agora, segundo a polícia, Tyler estava visivelmente perturbado, divagando e andando de um lado para o outro. Ele afirmou que o hematoma na cabeça de Oakley foi causado por uma queda da cadeira. Tyler então culpou os outros ferimentos no corpo do filho, dizendo que foram causados por uma arma Nerf e por ele ter caído de uma bicicleta. Os policiais notaram que Tyler estava suando muito e apresentando outros sinais de alguém que estava usando algum entorpecente. Embora ele tenha admitido mais tarde ter usado metanfetamina, insistiu que não tinha sido apenas algumas horas antes, mas sim dias antes. Na época da morte de Oakley, ela e seu pai, Tyler, estavam ficando na casa de alguns amigos. Eles se chamavam Tyler Fenton e Kelsey Kabisca. E eles disseram que o pai e o filho tinham começado a morar lá na terça-feira, 2 dias antes de ligarem para o 911. O casal afirmou que Oakley parecia bastante tímida quando o pai entrava na sala, mas quando ele saía, ela voltava ao normal. Kelsey disse que isso lhe deu uma sensação ruim, mas nunca alertou os serviços de proteção à criança. O namorado de Kelsey, Tyler Fenton, disse que na quarta-feira, por volta das 6 da manhã, viu Oakley acordada e andando pela casa. Mais tarde, ele ouviu um barulho e pensou que eram seus filhos chutando a parede. Gritou com eles e voltou a dormir. Pouco tempo depois, ele foi acordado pelo alarme de incêndio disparando no quarto de Tyler e Oakley. Quando ele abriu a porta, viu Oakley deitado no chão, nu, e seu pai rapidamente pegou um cobertor e o cobriu. Ele disse a Tyler Fenton que fumou vários cigarros em sequência, o que fez o alarme disparar acidentalmente. Mais tarde, por volta das 15 horas, Kelsey bateu na porta de Tyler Prescott para pedir um cigarro emprestado. Ele abriu a porta, mas bloqueou a entrada com o corpo, deu um cigarro para ela e rapidamente voltou para dentro. Nem Tyler Fenton nem sua namorada Kelsey viram Oakley viva novamente depois disso. Na manhã seguinte, quinta-feira, Kelsey ligou do trabalho para o namorado, preocupada com Oakley, e pediu que ele fosse vê-lo. Foi então que Tyler Fenton o encontrou inconsciente. Tyler Fenton disse que, ao abrir a porta do quarto, um leve mau cheiro bateu no rosto dela e ele viu Oakley, que parecia sem vida. Então ele acordou Tyler Prescott e instruiu-o a fazer RCP em seu filho enquanto ele ligava para o 911. Mas Tyler Prescott estava muito desorientado, então Tyler Fenton teve que fazer isso ele mesmo. Foram encontradas mensagens de texto entre Tyler Prescott e a mãe de Oakley, Tasha. Em 10 de agosto, Tyler avisou que ele e Oakley visitariam sua avó em Harrisburg. Então, no dia 11 de agosto, Tasha mandou uma mensagem para Tyler, dizendo que sentia falta do filho e queria buscá-lo. Mas Tyler ignorou a mensagem. Em 13 de agosto, Tasha enviou outra mensagem perguntando se ele estava na cidade. E Tyler mentiu, dizendo que não. No dia seguinte, 14 de agosto, às 5h09 da manhã, Tyler mandou uma mensagem para Tasha e disse: Tasha, me desculpa. Tash, Oak se foi. Agora, mesmo que Tasha insistisse que tentou pegar o filho de volta das mãos de Tyler e que tinha mandado algumas mensagens de texto para ele, de acordo com algumas pessoas nas redes sociais, Tasha tinha sido avisada e orientada a buscar o filho porque temiam que ele estivesse em perigo. Mas, segundo eles, ela se recusou a ouvir. Se essa informação é verdadeira ou não, eu não tenho 100% de certeza, mas achei que valia a pena mencionar. O namorado atual da Tasha, Brian Scott Parks, a quem ela permite contato com seus outros filhos, também é fichado por crime sexual. Então não parece que ela tenha bom senso ou que ofereça o ambiente mais seguro para os filhos dela viverem. Por causa de tudo isso, muitas pessoas na internet também têm pedido a prisão da Tasha, mas isso ainda não aconteceu. Logo após a morte do Oakley, uma foto dele começou a circular nas redes sociais. Um familiar tirou a foto em uma festa de aniversário, semanas antes do garoto morrer. Nela, Oakley parece absolutamente infeliz e tem ferimentos visíveis por todo o corpo.
Ainda assim, ninguém achou que havia algo errado com o garoto e os serviços de proteção à criança não foram acionados. Também há a postagem da prima de Oakley após sua morte. Querido Oakley, não acredito que seu pai faria isso com você. Me desculpe tanto, querido. Eu poderia ter te salvado quando estávamos no vertedouro e ele tentou te afogar. Me desculpe tanto. Todos nós vamos sentir sua falta e todos nós te amamos. Sobre o que exatamente essa postagem se refere, eu não tenho certeza, mas parece que Tyler tentou afogar o filho antes da morte dele. Ainda assim, ninguém denunciou, seja para as autoridades ou serviços de proteção à criança. Logo após a morte de Oakley, a família dele criou uma vaquinha no GoFundMe, pedindo $10.000 para as despesas do funeral. No entanto, isso foi encerrado depois, após eles receberem muitas críticas, porque o Estado iria pagar pelo funeral de Oakley. Antes de a vaquinha ser retirada do ar, a tia de Oakley, Courtney Headland, postou na página da arrecadação e disse: "A vida de Oakley foi mais do que uma tragédia. Ele era apenas um garotinho com o sorriso mais brilhante, que ria de tudo e amava todos." Ela também disse em uma postagem no Facebook: "Oakley, eu nunca consegui terminar sua colcha e sua bicicleta ainda está no meu quintal, onde você a deixou. Eu não sei como isso é real, eu não sei o que fazer com isso, eu nunca vou te esquecer." O funeral de Oakley foi realizado em 19 de agosto de 2025, na Holland Beck Cahill Funeral Homes, e ele foi enterrado no McKean Memorial Park, no condado de McKean, Pensilvânia. Desde a morte do garotinho, 2 petições foram iniciadas online. Uma delas exige que as autoridades investiguem a fundo a morte de Oakley e responsabilizem todas as partes envolvidas. Ela também pede mais apoio e recursos para os serviços de proteção à criança. A segunda petição pede que os profissionais da proteção infantil possam entrar imediatamente em uma casa se a situação for considerada de alto risco e houver suspeita de emergência. E eu incluí os links para ambas as petições na descrição abaixo. Bem, obrigada por ouvir a história da Oakley hoje. É inacreditável que a mãe dele achou que era uma boa decisão deixá-lo com o pai, que tinha acabado de sair da prisão por machucar outra criança e que o Oakley nem conhecia direito. Isso me faz pensar no que ela poderia estar pensando. Além disso, ela mantém os outros filhos próximos a um criminoso sexual fechado. Não acho isso provável. Espero que ela também seja punida pelo que aconteceu com esse menininho precioso. Então, se você gosta de True Crime e quer ouvir essas histórias comigo, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. E ative as notificações também, assim você vai saber quando eu postar um vídeo novo, que é pelo menos 2 vezes por semana. Obrigada por acompanhar a Wicked World hoje. Até a próxima. Se cuidem, pessoal. Tchau. Obrigada aos apoiadores de A Wicked World. Agora tem ainda mais conteúdo de A Wicked World no Patreon, então dá uma olhada em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.